E como acontece todas as sextas-feiras, nós recebemos aqui o profissional coach que tem certificação internacional, Luiz Campassi, o nosso colunista que se dedica aí ao desenvolvimento humano há mais de 30 anos. Campassi, como já falei, é coach com certificação internacional. E hoje, durante o programa, estaremos falando aí sobre o coaching, importantíssimo instrumento para o crescimento pessoal e crescimento profissional das pessoas. Inclusive, demos início a esse papo aí na última sexta-feira e, como prometemos, né, Tony, traremos mais observações relacionadas ao coaching. Bom dia, Campassi. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Tony. Bom dia, professor. Bom dia a todos que nos ouvem. Inclusive, quem está nos acompanhando, tanto através do Facebook, do YouTube e também através das ondas do rádio, quiser interagir conosco, tem alguma dúvida, manda através do nosso WhatsApp, que é o 996-677-412, que o professor Campassi terá o maior prazer em poder esclarecer ou tirar a sua dúvida, tá bom? Professor, vamos então retornar ao assunto que nós demos início na semana passada e falar um pouquinho mais com relação ao coaching. Vamos lá. Então, retomando, o coaching é um método que ajuda as pessoas, que ajuda também as empresas, né? É um método que ajuda as pessoas a resolver um problema ou atingir a um objetivo num curto espaço de tempo. É um método que se aplica às mais diversas áreas da pessoa, né? Que fundamentalmente propicia o autoconhecimento e o empoderamento da pessoa. O coaching, assim, de uma forma mais simples, ele ajuda a pessoa a sair de um ponto A, onde ele se encontra, e transitar e evoluir para um ponto B, onde ele deseja. Então, sair da situação atual em direção à situação desejada. Campassi, como você mesmo acabou de abordar, o coaching pode ajudar as pessoas a atingirem os objetivos, certo? Na vida nós temos muitos objetivos em várias áreas, na área profissional, financeira, estudo, saúde. Em que área ele mais atua? Olha, o coaching é uma metodologia que se aplica praticamente a todas as áreas da vida. Então, existem coaching para o desenvolvimento pessoal, né? Que é o Life Coach, que é até uma das certificações que eu tenho, né? Coach para a vida. Tem o coach para desenvolvimento profissional, para crescimento na carreira. O coach se aplica para as pessoas que querem adquirir hábitos saudáveis para a vida e têm dificuldades de fazer essa mudança. Ele se aplica também, ao contrário, para pessoas que têm vícios. Quer dizer, todos nós temos vícios, né? Mas para pessoas que têm vícios e que estão com dificuldades de eliminar esse ou aquele vício. Existe o coach para emagrecimento, o coach para parar de fumar. Existe o coach para jovens. Existe o coach para vivenciar um momento de luto. Existe o coach para empreender um novo negócio ou para melhorar um negócio já existente. Existe coach para resolver situações financeiras, sabe, aquela pessoa que vive sempre com dificuldades financeiras porque gasta mais do que recebe. Enfim, são aplicáveis em todas as áreas. Todas as áreas o coach é aplicável. Agora, quanto às empresas, que tipo de objetivos as empresas elas podem conseguir através do coaching? Bom, vamos partir do pressuposto que todas as empresas, seja pequena, grande, média, enfim, as empresas necessariamente elas precisam atingir
resultados para a sua sobrevivência, em primeiro lugar, para o seu crescimento, porque quem não cresce hoje é engolido pelo concorrente, né? E também para a sua perenidade. Então a empresa tem que estar o seu dia a dia voltado para a sua sobrevivência, para o seu crescimento e para a sua perpetuidade. E para isso, ela necessita de resultados crescentes, resultados cada vez melhores, para, inclusive, fazer constantes investimentos, né? Uma empresa que não faz investimentos com frequência, ela fica obsoleta e perde o mercado, perde os seus clientes, pois eles migram, né, para a sua concorrência. Então, se for assim, para responder de uma forma simples, a empresa também contrata o serviço de coaching para melhorar os seus resultados. E como? Melhorando o desempenho de seus funcionários. Principalmente, ele é aplicado, quer dizer, pode colocar todos os tipos de funcionários, todos. Mas, em especial, os funcionários que exercem cargos de gestão, os cargos de liderança. E eu quero esclarecer o seguinte, essa melhoria de resultados, que é conseguida essa melhoria, não é por meio de pressão, de cobrança, de sistemas administrativos. Isso, claro, é possível também. Eu até trabalho com isso prestando consultoria. E outra coisa, eu presto consultoria para as empresas, né? E agora mesmo presto consultoria para uma excelente empresa, um contrato grande aí de 3 anos, né? Mas o coach, ele gera melhores resultados por meio das pessoas. Então, as empresas fazem um contrato, né? Os funcionários começam a participar e eles, por meio do seu autoconhecimento, ele chega a um processo de empoderamento, ou seja, ele desperta o poder que ele tem, desperta aquele potencial que está adormecido, desperta aquela competência, aquela força que está dentro dele, mas que por qualquer razão está por condicionamento da vida, né? Condicionamento do dia a dia, ele está adormecido. Então as empresas melhoram seus resultados por meio das pessoas. Pessoas que são mais motivadas, mais empoderadas, com um relacionamento interpessoal melhor e entregadores de melhores resultados. Você acabou de falar, Campassi, que quem não cresce é engolido pela concorrência, isso é fato. Agora, que tipo de empresa, baseado nessa fala, relacionado também a tamanho de empresa, em que atividade essa empresa, né, trabalha, que podem se beneficiar do coaching para atingir os resultados? Sem dúvida, todos os tipos de empresas, sejam pequenas, grandes ou médias, seja indústria, seja comércio, seja prestação de serviço. O que é necessário é que o empresário, né, se ele for dono da empresa, ou o executivo, né, se ele for um gestor empregado que comanda a empresa, a única coisa que é necessário é que essas pessoas tenham cabeça aberta, que acreditem nas suas equipes, acreditem no potencial dos seus funcionários, né? E que façam um contrato com um coach experiente, competente, bem informado. Mas todas as empresas podem se beneficiar. Professor, me recordo que na semana passada o senhor disse que um processo de coach dura em torno de 10 semanas, com uma sessão por semana. Esse prazo para as empresas também é o mesmo? Olha, em princípio sim. Em princípio, a cada 10 semanas é possível atingir resultados concretos. Mas no caso das empresas, a gente vê na prática que o contrato é diferente.
Então, ao invés de uma pessoa contratar o serviço do coaching, a empresa chama esse coaching, fala como que ela vê a situação atual dela, fala um pouco das pessoas, que tipo de comportamento ela gostaria que fosse melhorado, e aí é feito um plano, um planejamento, em acordo com a realidade da empresa. Se essa empresa trabalha em turnos, se tem uma sala para trabalho, quantas pessoas vão participar. E é muito comum ocorrer, por exemplo, sessões de 40 minutos ao invés de 1 hora. É muito comum empresas quererem acelerar o processo e ao invés de ter uma sessão por semana, passa a ter 2. Assim como o contrário é verdadeiro. Às vezes, por ser uma pessoa que ocupa lá um cargo mais elevado na estrutura da empresa, ao invés de ser semanal, passa a ser quinzenal, de 1 hora, 1 hora e meia. E há casos em que o presidente da empresa, o presidente da organização, ele prefere fazer uma sessão por mês. Aí faz 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas, mais uma por mês. Então o princípio das 10 semanas, ele é um prazo razoável. Mas cada empresa negocia de forma específica esse processo dela. E como é uma sessão de coaching, professor? Como o profissional, a coach, trabalha e como a pessoa que é o cliente participa dessa sessão? Bom, uma sessão de coaching, ele é baseado em perguntas, né? Existem técnicas específicas do coaching, existem tarefas para ser feitas durante a semana e também a utilização de filmes, né? Então vamos lá, na primeira parte, a sessão é realizada em um espaço fechado, em um espaço seguro, onde não há nenhuma interrupção por nenhum motivo. Tanto o coach como o coachee, né, que é o cliente, eles ficam em igualdade de posições ali na geografia da sala, né? Não tem mesa entre um e outro. O coach, ele trabalha através de perguntas, somente perguntas. Não é papel dele ficar ensinando coisa, fazendo recomendações, dando palpite nisso ou naquilo que o cliente deve fazer. O bom coach, ele fala no máximo 25, 30% do tempo e só faz perguntas. Agora, o grande desafio é fazer perguntas poderosas que leve o cliente a pensar, a se autoconhecer, a se autodescobrir e encontrar os seus caminhos, né, para sair de onde ele está, para chegar na situação desejada. Então, o que separa o coach, né, um coach profissional de um coach menino, né, vamos dizer assim, é ele saber fazer as perguntas poderosas. Além disso, normalmente é aplicado uma técnica, e o coach tem aí centenas e centenas de técnicas específicas que devem ser aplicadas em cada momento do processo e em cada tipo de processo. Depende se a pessoa quer empreender um negócio, quer abrir um negócio próprio. É um tipo de técnica, que não é técnica do negócio, né? É técnica do coach para ele se fortalecer, para ele se empoderar e fazer o que tem que ser feito. Ok? Seria, não sei se eu estiver errado, por gentileza me corrija, seria como se fosse para poder chegar à raiz do problema, para poder resolver ou não? A raiz implantar e o caminho. Algum sistema. A raiz e o caminho. Quais atitudes ele precisa ter, né? Uhum. Então, por exemplo, nós não fazemos plano de negócios para ele empreender, abrir um negócio. Uhum. Mas o coach leva-o a fazer um plano de negócios e rapidamente. Tá certo? Uhum. Então, o coach, as técnicas são sempre voltadas para autoconhecimento e para empoderamento da pessoa.
E, por consequência, ele faz o que tem que ser feito nessa jornada, podemos chamar assim, nessa jornada que dura o processo. Como eu falei, via de regra, 10 semanas, né? Professor, nosso tempo está chegando ao fim, mas o senhor poderia citar em quais são os outros tipos que temos aí para debater com os nossos ouvintes internautas? Eu não entendi bem a pergunta, Tony. Sim, não entendi, mas... Se o senhor pode, porque o senhor falou sobre os 4 princípios fundamentais, né, do coach. O coach, ele tem todas as suas organizações internacionais e essas boas escolas, porque tem escolas boas e tem muitas escolas picaretas, né? E precisa tomar cuidado. Agora, os princípios básicos, princípios elementares, princípios do coach que realmente tem que ser levado em conta... Absolutos. Absolutos. São 4, né? O primeiro princípio é o do não julgamento. Então o coach não pode, não deve jamais julgar o que o seu cliente pensa, o que ele fala, o seu modelo mental, a sua forma de pensar o mundo, nada. É zero julgamento, zero julgamento por parte do profissional coach, tá? O segundo princípio é que o serviço do coach sempre tem que estar focado no futuro. Ele acontece no presente, mas para antecipar o futuro em termos de atitudes. Então ele precisa estar focado no futuro, que é o quê? Repetindo, para que o coach, o cliente, ele evolua da situação real dele, seja qualquer seja, né, para a situação futura, a situação desejada, a situação que ele quer. O terceiro princípio é o princípio do movimento, das ações. Tem que ocorrer ações e movimentos para que ele saia da situação atual e efetivamente vá para a situação desejada. E o quarto princípio é o princípio de absoluta confidencialidade, de absoluto sigilo entre tudo que acontece entre o coach e o coachee. Então, quando termina a sessão de coaching, é como se o profissional tivesse uma amnésia. Ética, né? É ética. Então, é absoluta confidencialidade. Todo o conteúdo da sessão, todo o conteúdo do processo pertence ao cliente e não ao coach. Então, esses 4 princípios. Primeiro, suspensão de todo e qualquer julgamento por parte do coach. Segundo, focado no futuro. Terceiro, focado em movimentos, em atitudes, em tarefas para realizar a jornada. E quarto, absoluto sigilo e confidencialidade em tudo que é tratado. Professor, infelizmente hoje o nosso tempo se esgotou. Eu quero pedir se o senhor pode dar continuidade na próxima sexta-feira com relação ainda a esse tema. Sim, tem bastante coisa ainda, né? Tipo assim, quanto custa o processo de coaching? Quem pode se tornar um profissional coach? Quais são os pré-requisitos? Nossa, tem muita coisa para falar para que a Raízes consiga levar esse conteúdo, esse instrumento muito importante para todos os seus ouvintes. Tem muita coisa e queira Deus estejamos vivos para interagir aí com vocês e com os ouvintes. Então, professor, muito obrigado, uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana. Bom dia, meus amigos, ótima sexta-feira e para os ouvintes também.